Esse domingo rolou a maior premiação do cinema mundial, ou talvez do cinema estadunidense, se a gente for colocar aqui em pratos limpos, né? O Oscars vem trazendo premiações um pouco óbvias para algumas categorias, surpreendentes em outras, mas se a gente for pegar no balanço geral, trouxe um evento meio padrão, assim. Eu trouxe aqui hoje Gustavo Cabeçalho para trocar essa ideia comigo. Gustavo Cabeçalho, seja muito bem-vindo, meu filho. Muito obrigado, né? Estou aqui de volta, né? Dessa vez. Pra gente falar sobre essa premiação aí, como você disse, eu achei bem óbvio os ganhadores desse ano. Apesar de ter tido algumas surpresas, muito poucas, mas teve, né? Exatamente, cara. Inclusive, a primeira surpresa já foi logo na primeira indicação, né? A primeira categoria do ano foi atriz coadjuvante. E eu confesso pra ti que essa foi uma das categorias que eu voltei com o coração, sabe? Porque a gente tem A gente não, né? A academia tem o estigma de não premiar terror, né? Principalmente em categorias de atuação. Então, a Amy Madigan ganhar por A Hora do Mal, que foi a minha aposta do bolão, era uma escolha que, inclusive, quando eu coloquei, que a galera viu, a resposta foi: mano, tu é maluco, tu quer perder bolão, tá votando por amor e não por... né? E não com a cabeça, porque não é possível. E eu acho que o papel da Amy Madigan, assim, obviamente, tinha ali a Ellie Fanning, que tava concorrendo por valor sentimental, né? Vamos combinar aqui, por ser a Ellie Fanning, porque sim, na realidade o papel dela foi bem marcante, mas assim, se a gente for botar no papel, na ponta do lápis, a Teyana Taylor, lá de Uma Batalha Após a Outra, né, ela tem um papel muito superior ao da Ellie Fanning, né? A própria Amy Madigan, que foi a vencedora, ela rouba o filme pra ela. Então, A Hora do Mal, ela tem uma atriz coadjuvante que rouba a cena da atriz principal, dos atores principais do filme, de forma brilhante, né? Eu não sei se tu chegou a assistir o filme, Weapons, né? Mas, pô, é inacreditável. O filme ele divide opiniões, né? Tem quem gosta, tem quem não gosta. Eu acho o filme muito bom de verdade. Eu acho um terror de uma qualidade excelente. E ver a Amy Madigan sendo premiada, pra mim, é um grito de justiça do terror. Sim. Ele é do mesmo diretor do Barbarians, né? Que, particularmente, quando eu assisti o filme, eu não curti muito, porque eu não entendi muito qual era do diretor ali. Então, quando eu fui assistir o Weapons, eu já fui mais preparado para o que o diretor ia me entregar. E ele conseguiu me surpreender positivamente. Gostei muito do filme mesmo. E assim, depois que ela aparece no filme, depois que ela entra... parece que vira outra coisa. Ela rouba toda a atenção pra ela, né? Então, tipo assim, a Tia Gladys, né? Uhum. Ela arrebenta demais, eu achei merecidíssimo. E a gente vai ver nessa premiação como um todo, como a gente já tá começando a ver um pouco mais de moral pro terror e até mesmo pra comédia, né? E é referente mesmo até o grande ganhador da noite, né? Exatamente. Inclusive, o meu ponto, já fazendo um adianto sobre isso, é que Pecadores, ele tá num patamar, o que eu gosto de dizer que é um patamar higienista do terror. É onde a galera assiste e diz, isso não é terror. Sim, isso é drama, isso é... enfim, isso é um musical, isso é... enfim, coloca o filme de terror numa outra caixinha. O terror aqui ele é uma ferramenta pra contar a história, né? Exato. Tira o gênero terror do filme e coloca isso como uma ferramenta audiovisual, um recurso argumentativo dentro da narrativa, né? E aí, enfim, desvaloriza um pouco, descredibiliza o terror perante ali a academia, mas de qualquer forma premia, né? O terror é aquele negócio, né? Eu gosto... separe o artista da obra, né? Então eles aqui separam a obra do gênero. Não, isso aqui é muito bom, apesar de ter elementos de terror. É que nem quando a gente viu as premiações, por exemplo, quando os primeiros filmes de herói começaram a ser premiados, a ser indicados lá atrás com o Batman, né? Batman Cavaleiro das Trevas, que era assim, estamos premiando aqui esse filme de herói, mas porque também ele não é 100% filme de herói, né? Eu acredito, pode ser assim, vamos acreditar que isso aqui pode ser uma porta de entrada para novos filmes de terror aparecer aí, porque o Weapons é um filme de terror, né? Ele é um filme de terror e a gente vê aqui um Oscar para atuação, eu acho que merecidíssimo. Eu acho que eu voltei também no meu bolão, eu botei ela também, assim, no coração, mas eu acho que não era muito distante, não. Eu acho que a gente estava mais receoso dela não ganhar por causa dela estar atuando num filme de terror, né? E ela a última vez que ela foi indicada no Oscar foi há 40 anos atrás, ela volta indicada aqui, dessa vez ela ganha, né? Exatamente.
Passando para a próxima categoria, uma das categorias mais óbvias, eu diria, eu acho que essa categoria e a categoria de canção original foram as duas categorias mais óbvias da noite. Melhor animação, a gente teve como indicados Guerreiras do K-Pop, Zootopia 2, Arco, Elo e A Pequena Amélie. Guerreiras do K-Pop, obviamente, leva essa estatueta com Sim. todos os louros, com todos os méritos do mundo. Acho realmente que o filme ele é maravilhoso, né? Ele pega jovens e adultos dentro da narrativa. A música é boa, cara, é boa. É, Assim, eu vi muita sim, gente criticando, porque Golden é uma música comercial, Golden parece música feita por IA, sim. né? E eu discordo, velho. Eu discordo completamente. Eu acho que, principalmente numa era onde tudo é feito por IA, né? A gente ter uma música como Golden ganhando é muito bacana. A galera diz que assim, acho que se a gente for parar pra pensar, a Zootopia teve um trabalho absurdo de estúdio e tal, e sim teve, não tirando o fato de que, porra, vocês estão esquecendo que a Guerreiros do K-Pop tem a Netflix atrás dela, né? E eu acho que muito da carga que colocam sobre a vitória de Guerreiros do K-Pop vem justamente dela vir da Netflix, né? De ser um streaming entrando na premiação de cinema e levando esse prêmio pra casa. E, assim, sinceramente, essa é uma batalha que a gente já perdeu, tá? Se a gente for querer aqui dizer que streaming não vai poder indicar coisa ao Oscar, pô, a academia tá mudando as regras para aceitar filmes de streaming, né? Então, querer evitar esse processo, querer negar esse tipo de processo, eu acho até que é retroceder, né? No que a gente entende como arte. Se a gente quiser realmente tratar o Oscar como uma categoria do cinema mundial, a gente precisa também dar abertura para essas produções que vão sair em streamings, né? Que não vão aí para grande massa, como a gente já faz em outras categorias, né? Nas categorias de curta-metragem, por exemplo, a gente tem aí curtas que estão disponíveis só no YouTube, né? Aí você pensa, pô, não, mas tem que ir para os festivais, né? Tem que aparecer aí de alguma forma nos festivais. Beleza, é verdade. Só que se a gente for pegar por essa lógica, se a gente pegar um filme de streaming e jogar nos festivais, a gente também vai ter a mesma movimentação. Eu queria saber o que tu acha disso, cabeçalho, e se tu acha que a vitória de Guerreiros do K-Pop em cima de Zootopia foi justa. Assim, né? Zootopia é um filmão, é uma animação bem divertida, né? Inclusive, eu tava tendo uma discussão hoje mais cedo sobre como a academia ela enxerga esses filmes de animação, né? Como é que é feita essa avaliação em cima do filme? É só avaliada a técnica de animação ali, o que é visto ali, tipo roteiro, atuações dos personagens, como eles são escritos, como eles são desenvolvidos nessa história, né? Então, sim, é abraçado tudo isso, né? Porque rolou-se muita dúvida se era avaliado só a técnica da animação, por conta até mesmo dos últimos ganhadores, né, recentes, que a gente teve aí Homem-Aranha no Aranha Verso, que traz uma técnica absurda de animação, né, revolucionou, marcou a história. E também a gente tem, por exemplo, Flow, né, que revolucionou por conta de trazer uma animação muito bem feita num software gratuito, né. Então, você fica naquela, o que é que a academia vai avaliar num filme de animação? Vai avaliar tudo. É realmente como se fosse avaliado o melhor filme da noite, né? Inclusive, já se teve algumas animações concorrendo a melhor filme, né? Acho que Shrek mesmo foi um dos filmes que concorreu a essa categoria. E Guerreiros do K-Pop não tinha como não ganhar por causa do alcance que o filme trouxe, né? Além da música de Golden tá tocando em rádio, né? A música que você escuta em qualquer lugar, né? Quebrou barreiras mesmo. Também toda a carga que ele traz também dos bastidores, a história da protagonista, né? Que ela fez parte de um grupo de K-pop lá nas escolas da Coreia do Sul pra ser uma artista e nunca transformaram ela. Então, tipo assim, tem toda uma bagagem que ela foi carregando a cada premiação e o alcance que o filme foi tendo, né? E assim, vamos ser bem sinceros, dos indicados aqui a melhor animação, tu não concorda comigo que é muito mais do mesmo, assim, do que a gente já viu, sabe, assim? É que nem a premiação que a gente vai falar mais na frente ali, que é óbvio, eu acho, assim, cansativo. Por exemplo, a Avatar ganha mais uma vez melhores efeitos visuais, entendeu? Apesar de ir pra música, já que a gente tá tocando essas duas categorias ao mesmo tempo aqui, eu tava torcendo muito para I Lied to You, do Pecadores, né, do Sinners. Sim. Porque, cara, o impacto da música no filme, assim,
é uma transformação. Parece que começa um novo filme a partir dali, como mais ou menos como a gente falou com a entrada da personagem da Tia Gladys no Ripples, né? Aham. Vamos falar então rapidinho de curto animado. Eu acredito que você não assistiu todos eles. Eu confesso pra ti que eu só assisti um deles e foi o que eu votei, né? Eu só assisti As Três Irmãs, que eu achei um curtaço, assim, muito legal. Imaginei que não fosse ganhar o prêmio, porque é uma história muito nichada. É uma história que ela não tem grande... Não sei nem se essa palavra existe, mas um grande abraçamento do público. Eu não sei se tu acompanhou, mas quem ganhou ali realmente foi a garota que chorava pérolas, né? E eu assisti justamente esse, né? Foi porque na correria, né? Foi o que deu pra assistir. Nem foi porque, assisti esse, é o favorito. Não, foi na correria. Foi eu acabei assistindo. Que é uma história, eu acho, bem interessante, né? Que tem a questão do choro dela trazer as pérolas, né? Então traz todo o contexto de exploração, as coisas do tipo, assim, eu acho um curta bem bacana. É um curta que ele foi, não sei se diretamente, tô inventando aqui informação, com certeza, mas com certeza ele foi inspirado em Yu Yu Hakusho, né? Naquela yokai que chorava e virava diamantes, e aí aquele humano torturava ela pra que ela chorasse e caíssem as pérolas, né? Então, Isso. Com certeza veio uma referência daí. Claro. Eu não duvido de nada. Cara, Yu Yu Hakusho, quem não traz referência de Yu Yu Hakusho, tá ficando pra trás. Traga essa informação aí. Mas aí, então, vamos pular logo pra melhor figurino. O que já era mais do que esperado, né? Frankenstein leva essa. Os indicados eram Frankenstein, Pecadores, Hamnet, Marte Supreme e Avatar Fogo e Cinza, né? A gente já tinha uma ideia muito forte de que Frankenstein levaria. Sim. Eu ainda assim arrisquei querendo colocar ali Hamnet na parada, porque eu acho que era merecido também. Seria muito merecido. Eu entendo todo o esforço que foi feito em cima de Frankenstein, das 400 horas que o ator passou se maquiando, de tudo que é feito e construído ali dentro daquele universo, mas eu realmente acho que Hamnet tinha uma coisa ali que, pelo menos pra figurino, eu entendo que pra cabelo e maquiagem não, tá? Eu entendo realmente que ali era muito difícil desbancar Frankenstein, e foi outro voto que eu dei ali pro coração, mas já a gente fala dele. Mas, cara, é fascinante, assim. Acho que Frankenstein, ele entra nesse Oscar com esse objetivo, de levar essas categorias, né? Porque, diferente de outros anos, a gente já tem um início de campanha, né? Quando são anunciados ali os filmes indicados, meio que as categorias já estavam definidas, né? Não tinha ali muito espaço para que houvesse uma grande transformação. Então, não, porque a campanha de figurino de, sei lá, de Pecadores, que já tava com uma campanha muito forte, ia bater. Não era isso que eles estavam querendo. Eles estavam focando em melhor ator, eles estavam focando em melhor filme, eles estavam focando lá na frente, música. Eram outras categorias. Essa categoria de arte, que eles chamam de categoria de arte, né? Realmente, quem tava focando era Frankenstein, era Hamnet. Essa era a galera que tava correndo por esse prêmio. E assim, eu fico feliz com a vitória de Frankenstein na categoria. Acho extremamente merecido. Apesar de ser confessadamente aqui, eu não gosto do filme, né? Não gostei de Frankenstein. Ele é chato, né? É um filme chato, né? Então, mas eu entendo que é um bom filme. Sim, tá? sim. Mas no meu gosto pessoal, né? Vou parar, assistir esses filmes, porque eu não paro, não assisto novamente. Legal lá, pronto, assisti, tá bom. Não é um filme que eu voltaria, como é Pecadores, tipo, caralho, acho que terminei o Oscar pensando, caramba, eu vou reassistir Pecadores, velho. Porque é um filmaço e eu acho que eu deixei passar algumas coisas aqui, eu quero rever. Pecadores é um filme tão bom, cara, que depois que eu assisti, eu tive que consumir tudo que tinha se falando sobre Pecadores. Eu ouvi podcast, assisti vídeos e tal, mas falando aqui dessa categoria, cara, sério, os filmes que concorreram aqui pra esse Oscar, todos os filmes indicados aqui são filmes incríveis. Uns mais que os outros, claro, né? Tanto é que eu acho que, como a gente tava falando na nossa apresentação, que foi um Oscar meio óbvio, porque eram filmes tão bons ali e que já entregavam quais categorias eles realmente iam levar, como aqui Frankenstein. Mas eu te pergunto, o que é que Avatar tá fazendo aqui? Eu vou te fazer uma pergunta aqui bem CGI bem virou sincera. CGI virou figurino, né?
Aí, beleza, CG é figurino, mas não pode indicar ator por captura de movimento. E aí? Como é que pode? Posso indicar que coisa feita no computador de figurino, mas não posso indicar a atuação, que tem muito mais trabalho ali, porque realmente só pega as expressões do ator e tal. Eu achei que bem zoada essa indicação aqui do Avatar Fogo Cinza, que tinha filme muito melhor que ficou de fora, podia estar indicado. O próprio Agente Secreto, cara. A localização temporal que foi feita em Agente Secreto. E aí a gente entra numa outra discussão, né? Porque a gente coloca aqui. Opa, ia caindo aqui da cadeira de toda a revolta. Mas a gente tem que pensar. É o que eu tava conversando hoje de manhã com o pessoal. A gente tem que pensar com a cabeça de academia, certo? Academia de cinema. Eles não entendem a proporcionalidade que foi esse período histórico no Brasil. Então, assim, é diferente eu colocar um filme que vai falar sobre a lei seca dos Estados Unidos, de 1920, sei lá, e eu pegar um filme da ditadura militar brasileira. Por quê? Porque eles não têm conhecimento de causa. Eles não têm noção de como era o Brasil, do que estava em alta, do que era a moda brasileira. Não tem. E não adianta dizer, mas eles estudam. Meu irmão, você acredita em Papai Noel também? Coelhinho da Páscoa, né? Acredita em Fada do Dente? Porra, você acreditar que a Academia de Cinema, a Academia Norte-Americana de Cinema, vai estudar o cinema mundial pra indicar um filme internacional? Não vai. Assim, tanto que me surpreende muito a indicação de Agente Secreto em direção de elenco, porque eles perceberem todas as sutilezas da seleção desse elenco dentro ali do contexto do filme, me surpreendeu demais, meu. Demais. E eu acho sim que teve ali uma força, não só brasileira, mas uma força latino-americana na hora de fazer essa indicação. Porque esse período, né, a gente vivia tempos muito semelhantes. Então eu acho que houve sim um esforço, mas eu tô pulando também. Vamos voltar aqui pro figurino, né? Manter figurino. Concordo contigo, acho que a indicação de Avatar é um ultraje, pra gente dizer o mínimo aqui. Mas, pelo menos, Frankenstein sai aí com esse prêmio. E eu acho que a gente cola um pouco aqui com cabelo e maquiagem, né? Cabelo e maquiagem, já fazendo a conexão, a gente tinha Frankenstein, Cocurro, Pecadores e Coração de Lutador, com aquela peruca horrorosa do The Rock, e a meia-irmã feia, né? Eu te disse que eu votei com o coração nessa categoria também, porque eu coloquei uma aposta em A Meia-Irmã Feia. Porque eles tinham de orçamento, né, uma coxinha, uma Coca-Cola, e eles fizeram um filme que tem uma cena de amputação ali de frente, tá ligado? Filmado direto. Tem uma cena muito boa, cena muito bem feita. Assim como o filme inteiro ele é muito bem construído, a forma como ela vai fazer a operação do nariz, enfim, todo aquele contexto histórico que é colocado, né? A própria peruca da menina que faz o papel da Cinderela ou das próprias irmãs, né? Pô, cara, o filme inteiro ele é muito bem construído. Mas eu concordo que não tem como a gente comparar com o que foi feito em Frankenstein, pô. Vamos repetir, são 400 horas de maquiagem. Só do ator principal. Principal. Então, porra, é mais do que merecido. Então, Frankenstein leva esses 2 Oscars aí, né? Ele sai com cabelo e maquiagem e normalmente figurino. andam muito juntos, né? Andam muito juntos esses 2 prêmios, né? Tanto é que antes havia também a premiação de melhor maquiagem e melhor penteado, né? Eram 2 e juntaram, né? Sim. Então, porque normalmente são coisas que andam muito juntas, né? São premiações que andam muito juntos. Exatamente. Então, vamos falar aqui de direção de elenco? A gente já tava trocando essa ideia um pouco antes. Vamos. Votei... foi a primeira aparição aí do Brasil na premiação, né? Votei sim por Agente Secreto, porque eu acho que só a escolha da Tânia Maria já valia o Oscar, certo? A pessoa que teve a ideia de trazer essa mulher pro filme, cara, é inacreditável. Eu tava conversando com minha mãe e com minha tia hoje sobre o filme que elas assistiram, né? E a gente tava trocando um pouco de ideia sobre como a Tânia Maria é natural nas coisas que ela fala, no jeito que ela age, né? Pô, na hora que o Wagner pede pra fazer uma ligação, ela diz, se não for interurbano, pode. Quando ela tá falando do corte da porta, que ela ficou mal feito, que só desgraça. Aí o cara tenta rebater e ela diz, sim, tudo bem, mas eu sabia que você não sabia fazer, mas ficou mal feito. E ela dá uma cortada no cara, assim, pô... são nuances que principalmente quem é do Nordeste brasileiro, né? Quem
tem uma dona Tânia na sua vida, né? Que é, no caso, a dona Sebastiana, né? No filme. Sabe que o quanto foi delicada a escolha dela, né? O quanto foi primorosa essa escolha. Então, eu acho sim que seria uma categoria pro agente secreto se houvesse maior profundidade na hora de fazer essa avaliação. Mas eu também concordo, cara, que uma batalha após a outra tem uma seleção incrível, né? De elenco, é um casting muito bom. Eu acho que os personagens eles estão muito bem encaixados nos seus atores, nas suas atrizes. Então, tudo bem. É um fenômeno, né? Não tem o que a gente falar. É uma batalha após a outra, é um filmaço, mas, como a gente fala e vem falando desde a primeira categoria, é questão de contexto, né? Sim. Uma batalha após a outra traz um contexto norte-americano muito mais identificável, com muito mais correlação com os votantes do que o agente secreto. Então, a categoria escapa pelos dedos do agente secreto e vai para uma batalha após a outra. Eu vou ser bem sincero. Botando pelo coração, queria que o Brasil trouxesse todos os 5 Oscars. O 4 de agente secreto e o de fotografia pelos Sonhos de um Trem, né? Então, tipo assim, de todos os indicados, de todas as indicações, a que eu acreditava que realmente a agente secreto ia trazer um Oscar era nessa categoria. Porque é um elenco maravilhoso, né? Apesar da gente ter uma história centrada no personagem do Armando, que é o Armando Marcelo, que Marcelo. É o Wagner Moura, o filme não consegue ser contado só com ele, né? O elenco precisa estar ali fortemente, todos os personagens precisam estar ali para fazer essa história acontecer, né? Até por conta da história do período que a história acontece do filme, né? Que é a ditadura militar. Todos aqueles personagens ali são afetados pelo que está acontecendo naquele momento e a história dele está entrelaçada com todos aqueles personagens ali. Então, de toda forma, todo mundo que está ali ajuda a história dele ficar mais rica, né? Desenvolver o personagem do Wagner Moura. Mas eu fico muito feliz que todos os 5 indicados aqui nessa categoria faz jus a sua indicação. Acredito que são 5 filmes com elencos incríveis que batem muito com isso que eu acabei de falar de Agente Secreto. Por exemplo, o próprio Pecadores, né? O filme, do momento que começa a festa no bar lá dos irmãos, dos gêmeos, do Fumaça e do... Esqueci agora o nome. Do Fuligem. Você vê o quanto a história precisa de seus personagens. O quanto é necessário para o desenvolvimento dos irmãos, dos gêmeos, entendeu? É a mesma coisa, assim, nos outros filmes, né? Então, assim, eu acho que... Eu tava muito feliz aqui com qualquer um dos 5 filmes levasse aqui, mas eu acreditava de verdade que aqui era o Oscar do Brasil. O Oscar do Brasil ia vir nessa categoria. E, assim, você vai ficar muito triste se Marte Supreme ganhasse aqui. Qualquer Oscar que Marte Supreme ganhasse ia acabar com a meia-noite. Qualquer um. É porque, cara, eu acho muito preguiçoso quando Hollywood faz uma cinebiografia de seja lá quem for, pensado realmente em ganhar Oscar, né? Biografia, musical, muitas vezes são aquela formulinha, né, do diretor andando com as regras embaixo do braço para poder trazer aquele Oscar, né? Então, tirando Rocketman lá atrás, que eu acho que foi esnobadíssimo no Oscar, eu acho que é um dos filmes, poucos filmes assim que segue essa cartilha para ganhar Oscar, que merecia, sabe assim. Mas podemos seguir. Cara, a próxima categoria e detalhe, eu esqueci de comentar, mas as últimas 4 categorias, né, curto animado, figurino, maquiagem e direção de elenco, eu errei, né, eu perdi, porque bom, curto eu só tinha assistido um, então era normal que eu tivesse perdido. Melhor figurino eu perdi porque eu tinha colocado, se eu não me engano, Hamnet, né? Eu coloquei Hamnet, tá aqui, abri aqui pra ver. No outro, cabelo e maquiagem, eu votei em A Meia Irmã Feia, porque eu votei com coração. E, é o Brasa, né? Votei na Agente Secreta aí e acabei perdendo. Porém, na próxima, que é a do curta-metragem, eu assisti todos os curtas. E quando eu assisti The Singers... É um curta da Netflix, né? Ele tá lá disponível, inclusive. Filme super rapidinho. Acho que ele tem 25, 26 minutos. Cara, eu lembro que eu assisti com um fone de ouvido, deitado na cama, a Celina dormindo. E aí, quando o filme terminou, a minha vontade era balançar ela assim, acorda que eu preciso conversar sobre esse filme, pô. Porque ele me deu uma sensação de tipo, caralho, esse filme é inacreditável, pô. Esse curta é muito bom. E fazia muito tempo que eu não vi um curta tão bom que não fosse de terror, né?
E aí eu fiquei, caralho, esse filme é... Ele vai ganhar o Oscar. Esse filme ele vai ganhar o Oscar. Ele vai ganhar essa parada. E aí, beleza. Quando eu assisti Two People Exchange Salva, né? Eu pensei, caralho, então talvez The Singers, né, entre pelo cano, pô. É um filmaço também. Confesso que Jane Austen achei paia, né? Sobre o período menstrual lá. E A Friend of Dorothy também é meio qualquer coisa, né? Água de salsicha. E aí, quando chegou lá nos indicados, que eu vi que os dois estavam, nem de longe eu achei que seria um empate, como foi, né? Eu fiquei surpreso, assim, caraca, um empate, né? É inacreditável. Quando o menino anuncia que é um empate, eu fiquei, não, ele tá frescando, não é um empate, né? Então, fazia tanto tempo que não acontecia que a gente nem lembrava que era possível, né? Nem lembrava que podia acontecer. E aí, eu pensei, não, cara, eu ainda acho que The Singers é o melhor curta, assim. Eu acho que a proposta do filme é muito boa, ele é muito bem construído na forma simples ali de agir dentro daquele único espaço, né? Eu disse, então minha aposta vai ser em The Singers. E de certa forma eu ganhei, né? Porque foi The Singers e Two People Exchange Saliva, mas... São os grandes filmes, querendo ou não, dessa lista aí, são muito bons os dois, né? Exato. E assim, se eu posso deixar aqui de indicação, quando terminar esse programa, vão lá, abram a Netflix de vocês e assistam The Singers, porque, enfim, vale muito a pena. Pra você que não conhece a história, The Singers conta a história rapidamente de um bar, que é um bar frequentado por homens mais velhos, né, amargurados com a vida, e tem ali um personagem excêntrico que muda um pouco o clima do lugar e propõe uma dinâmica com os presentes ali, que seria uma batalha de música, né? E aí as músicas escolhidas são, enfim, maravilhosas. Você entende a história de cada personagem pela música que eles cantam, e o final é surpreendente, cara. Enfim, vale aí essa chance, vale você abrir o seu Netflix e ceder essa sua meia hora aí pra The Singers, que é um curtaço, meu amigo. Tu chegou a assistir algum deles? Assisti. E isso é muito bacana como uma ferramenta de roteiro, né? Eu tenho 25 minutos pra contar a história do filme. E eu vou, então, usar essas músicas aqui pra apresentar os personagens. Tipo, vou contar a história do filme, do curta, e vou te fazer entender quem é cada qual, com base na música escolhida pra eles cantarem aqui. Exatamente. Qual desses tu assistiu e tu concorda com a indicação? Com a vitória, no caso? Assisti os 5. Eu acreditava que um dos dois tinha que ganhar, um dos dois vencedores. E os dois saíram vencedores, né? São os dois melhores filmes desses 5 indicados, né? Mas o The Singers era meu favorito. Perfeito. Vamos falar então de ator coadjuvante. A gente teve como indicado Champagne, por Uma Batalha Após a Outra, Stellan Skarsgård, por Valor Sentimental, Benício Del Toro, por Uma Batalha Após a Outra, Jacob Elord, por Frankenstein, e Delroy Lindo por Pecadores. A vitória saiu com Champagne, foi a minha aposta, e o Champagne inclusive não foi buscar o Oscar, né, deixou pra lá, pra quem quisesse levar, podia levar. E cara, assim, Sabe por que ele não foi, né? Não sei, conta aí pra gente. Porque ele queria fumar um cigarro e não ia deixar a galera ele fumar um cigarro lá dentro, mano. O cara fumou no Globo de Ouro, mano. O cara acendeu um cigarrão no meio da galera lá no Globo de Ouro. Aí não ia fazer a mesma coisa. A galera implica com cara besteira, né, mano? Besteirinha, só um cigarrinho, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, né? Aí o Champagne leva esse prêmio e eu confesso que eu não via como ele pudesse perder aqui, tá? Talvez quem chegaria mais perto dele ali seria o Skarsgård. Acho que a participação dele no Valor Sentimental é muito forte, é muito impactante. O Benício Del Toro, em Uma Batalha Após a Outra, ele tá muito bem, mas eu não acho que, se a gente for colocar numa balança, ele chegaria num duelo franco contra o Champagne ou contra o Stellan Skarsgård. E eu concordo, eu acho que a seleção do Champagne, a vitória do Champagne é muito merecida. Pra quem não assistiu Uma Batalha Após a Outra, o personagem que ele faz é um personagem muito impactante. Não acho que ele rouba a cena, como foi o caso da atriz coadjuvante, mas eu acho que ele tem uma importância narrativa, ele tem uma presença de filme que justifica o prêmio de ser dado pra ele, né? Então, achei muito boa, achei que foi uma indicação interessante e gostei mais ainda dele não ter ido,
porque aí acelerou um pouco a cerimônia, né? Mas aqui é uma categoria que eu votei no Stellan Skarsgård, eu realmente achei que ia pra ele. Pra mim era uma das categorias mais óbvias, apesar de ter gostado muito da atuação do Sean Penn numa batalha após a outra, né? Sobre o Benício Del Toro, eu acho que ele tem uma presença muito boa no filme, principalmente naquela cena da estrada, né? Que é a principal cena dele, eu acredito, no filme, assim, chama uma atenção. Tem aquela também dentro do prédio e tal, mas o Sean Penn, ele é aquele personagem, assim como o Stellan Skarsgård, que carrega muito o filme, né? O filme precisa muito dele, né? Eu acredito Sim. que é uma premiação muito merecida aqui, mas eu realmente esperava que fosse do Stellan Skarsgård essa categoria, que eu fiquei muito surpreso, de verdade. Eu achei que era um prêmio óbvio pra valor sentimental aqui. Eu acho que o valor sentimental, inclusive, ele tava mais forte na nossa cabeça, né? Eu não sei como é que tava pra ti, mas eu acho que quando eu vi os indicados, eu achei que valor sentimental, na primeira vista, né? Antes de analisar os filmes, até mesmo antes de terminar de assistir todos os filmes, eu achei que valor sentimental viria com uma força mais expressiva pra esse Oscar. Depois, né, de assistir os filmes e de ir entendendo um pouco mais como funcionaria a dinâmica de votação, principalmente depois de ver que o filme do Xalala ia, né, já estava muito claro que ele ia cair, que ele não ia ser um grande destaque, apesar das, acho que 9 indicações, né, que ele recebeu. Sim. Eu tenho até anotado aqui das indicações, eles receberam Marte Supremo 9 indicações, exatamente. Assim como Valor Sentimental e assim como Frankenstein. O que aconteceu aqui com Marte Supreme foi a mesma coisa que aconteceu com Emília Pérez, né? A questão do Xalala ter ficar falando demais em entrevistas, em premiações, acabou queimando a imagem dele e do filme, né? Então, infelizmente, eu não acho que o filme seja um filme ruim, né? Mas eu fui pegando desgosto com o filme, com o andar da carruagem, assim mesmo, como o filme estava sendo promovido para o Oscar, né? Cara, então, eu não sei se as falas dele impactaram diretamente na votação, porque principalmente essa fala do balé, né, do teatro, ela aconteceu depois do fim das votações, né? Mas eu acho que ele assume uma postura boçal como produtor executivo, né? Porque ele leva ali a assinatura dele como produtor, né? E eu acho que ele se perde um pouco nessa campanha, não nessa fala diretamente, mas na postura dele dentro das premiações, na forma como ele agiu. Então, cara, Marte Supreme teve um sabor diferente, né? Teve um sabor diferente em ver essas 9 indicações sendo jogadas aí pelo ralo. Mas eu também não vou ficar aqui destilando tanto ódio em cima dele, porque, enfim, ele já teve o que ele merecia, né? Sim, com certeza. Mas é isso. Bom, roteiro adaptado, a gente teve uma batalha após a outra, Hamlet como indicado também. A gente teve Bugônia, Frankenstein e Sonhos de Trem. Aqui os favoritos principais eram a batalha após a outra e Hamlet, e quem corria ali pela tangente, né, vinha de ladinho tentando fazer uma ultrapassagem, era Sonhos de Trem. Sonhos de Trem em algum momento teve chance nessa luta? Acho que não, certo? Não. Acho que não. Mas eu devo dizer filme chato, que... né? É outro filme chato, né, inclusive. Tu acha? Eu gosto, pô. Eu gostei de Sonhos de Trem. Eu gostei. Mas eu acho que eu gostei muito mais do aspecto técnico do que propriamente da história, né? Eu acho que eu fiquei tão encantado com a fotografia, que também era de um brasileiro, né? Era outra chance do Brasil pra levar o prêmio. Mas, enfim. A questão é, se a gente for olhar friamente, nem Hamlet teve chance nessa categoria, né? Eu acho que uma batalha após a outra sai muito à frente, ela tem uma vertente muito mais, como eu falei, a vertente da identificação direta do votante da academia, ela tá muito mais presente ali em uma batalha após a outra do que em Hamlet. Então, uma batalha após a outra leva o prêmio. Não estou dizendo que é um prêmio injusto, muito pelo contrário, é um prêmio justo, mas eu acho que sempre que a gente falar de uma batalha após a outra e desse tipo de vitória, né, a gente tem que levar em consideração que essa vitória veio a partir de contexto. E eu acredito que aqui que, assim, já se imaginava, né, quem seria o vencedor da noite, mas acho que aqui, quando uma batalha após a outra ganha esse prêmio de roteiro adaptado, começa a se desenhar o que seria, que a gente ia ver mais à frente, né? Eu acho que começa assim, é isso aqui mesmo, vamos seguir pelo óbvio aqui, no final da noite a gente vai ver isso aqui mesmo. Exato. E eu acho que em roteiro original, a história ela é muito parecida com o que aconteceu em roteiro adaptado, né? Os indicados foram Pecadores, Valor Sentimental, Marte Supreme,
Foi Apenas um Acidente e Blue Moon. Eu confesso que eu não assisti Blue Moon, então não tenho muito como opinar aqui em cima dele, mas Pecadores, que foi o vencedor, não era a minha indicação. Eu achei que Valor Sentimental ia levar essa. Então eu coloco Valor Sentimental na frente como roteiro original, porque eu acho que é um tipo de discussão que leva a Oscar. São pensados pra isso, né? Eu vou dar uma lacradazinha aqui, né? Mas Lacra. Eu acho que isso é concordando com tudo que tu disse. É um roteiro muito white people problems, né? É uma escrita ali de tipo assim, o pai ausente de uma família bem sucedida, sabe? Assim, de uma galera e tal. Aí os problemas do pai, é porque ele quer ser um grande cineasta. É uma história que enaltece muito o cinema, fala muito sobre roteiro. Inclusive, depois eu quero desenvolver mais quando a gente for falar sobre filme internacional, né? Mas eu acreditava que sim, que poderia levar mesmo aqui roteiro original também, mas fiquei muito feliz por Pecadores ser levado aqui, Total. porque merecidíssimo também, apesar de Pecadores lembrar muito ser um reboot de Drink no Inferno, né? Mas as problemáticas que Pecadores traz aqui, os problemas, tipo, quando o Hayakubo escreve aqui, ele faz essa comparação de quando ele traz essas figuras de linguagem, onde ele coloca o vampiro para mostrar que ele vai apagar a cultura afro, né? E eu acho muito bacana como o roteiro traz essa forma de que os vampiros representam a apropriação cultural, né? O vampiro principal, ele tá à busca do rapaz que toca guitarra justamente para poder absorver tudo que ele sabe, para poder ele propagar por aí como se fosse ele, né? Então, tipo, a gente vê muito o roteiro trabalhando sobre apagamento de culturas afrodescendentes e essa apropriação cultural afro, né? O filme, inclusive, abre com um pastor defendendo o cristianismo, mostrando que aquele caminho é o verdadeiro, é o real, né? E o filme, aos poucos, vai te mostrando a cultura afro, né? A gente vê ali um pouco de Umbanda, de Candomblé, né? A esposa do Fumaça, né? Ela fala axé, deixa bem claro ali de onde vem a cultura dela, né? Inclusive, o filme, o roteiro, não tem medo de mostrar que ela é uma bruxa, né? Que ela é uma feiticeira por causa de onde ela vem. E, assim, eu acho que, apesar de fazer essas comparações com o Drink no Inferno, é um roteiro muito bacana quando traz essas problemáticas escondidas de atrás dos vampiros, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma colocação realmente. Ele traz uma mitologia, né? E usa isso como uma figura de linguagem para tratar de um tema tão sensível como é o apagamento mesmo das religiões de matriz africana, né? Realmente, não só das religiões, mas de toda a cultura afro-americana, né? Se a gente for parar para ver, o desenvolvimento, por exemplo, o desenvolvimento do rock, né? Que aconteceu dentro das igrejas por uma mulher negra. Sim. E não existe esse comentário hoje, né? 2026 é que se comenta um pouco mais sobre isso, é que se pensa em fazer um filme sobre a história dessa freira, mas há um apagamento realmente. A história ela é bastante ingrata com essas pessoas. Isso que eu gosto muito no filme que saiu lá do Elvis, né? Que o filme deixa bem claro logo no começo o quanto o Elvis realmente se apropriou da cultura black para poder crescer no rock, né? O filme, totalmente, graças a Deus, é um filme que ele não esquece de onde veio toda essa força do Elvis, né? Que ele é o pai do rock para os americanos, mas a gente sabe que o rock existia muito antes dele, né? Exato. Eu quero falar das próximas duas categorias, apesar delas não serem diretamente ligadas, mas eu quero falar delas ao mesmo tempo, tá? Que é design de produção e efeitos visuais. Por quê? Porque são duas categorias também um pouco óbvias, né? Design de produção a gente tem Frankenstein, a gente tem Hamlet, Marte Supreme, Batalha Após a Outra e Pecadores. E assim, gente, obviamente era Frankenstein que ia levar, né? Frankenstein fez a construção de cenários do zero, eles fizeram modificações em prédios históricos, então, pô, era óbvio, tá? Qualquer coisa aqui diferente de Frankenstein era uma loucura para ser colocada nessa categoria. Eu ainda assim cometi essa loucura, né? Na minha hora de apostar, eu coloquei uma Batalha Após a Outra, porque eu achei que, enfim, podia dar alguma louca aí na academia, mas não, eles seguiram óbvio, seguiram direitinho a cartilha, e aí eles encerraram as vitórias do Frankenstein nessa premiação, né? Somaram aí
3 Oscars nessas categorias que são chamadas pela própria Academia de Categorias de Arte, né? Assim como se todas as outras também não fossem. Assim, sobre essa categoria, eu não vou nem esticar muito, não. Eu só acho Pode ir. que, apesar de concordar muito com a indicação de Uma Batalha Após a Outra, eu acho que, no lugar de Uma Batalha Após a Outra, dava pra ter entrado Agente Secreto aí. Eu acho que o design de produção de Agente Secreto é muito superior de Uma Batalha Após a Outra. Muita gente diz que eu tô falando loucura, mas eu acho que sim. Não, eu concordo. Se você for louco, somos loucos juntos aí, porque eu concordo 100% com você. E aí, efeitos visuais, o que eu falei da obviedade, né? A gente já tinha até comentado um pouco sobre isso. Os indicados são Avatar, Pecadores, Fórmula 1, Jurassic World Recomeço, que é, né, apagadíssimo na premiação, nem se comenta sobre ele. Jurassic World aqui ficou de escanteio totalmente nessa premiação. E o Ônibus Perdido, confesso que eu não assisti, não sabia nem da indicação desse filme. Também e fiquei bastante surpreso quando eu vi na lista, porque eu confesso que ele passou completamente despercebido todas as vezes que eu olhei para as listas. Então, passa no vazio. Ganha Avatar, né? E é como o querido PH Santos aí falou no vídeo dele, muito me surpreende ver pessoas subindo no palco, né? E me surpreende mais ainda, no discurso de agradecimento, não ser citada as placas de vídeo NVIDIA, né, que foram utilizadas, porque é basicamente isso que se tem, né? É isso que se tem dessa premiação de Avatar. Avatar repete a mesma fórmula desde o primeiro Avatar e parece que ele é assim, ele é criado, ele é pensado e desenvolvido unicamente para ganhar efeitos visuais. Só isso. O Avatar é o famoso vídeo de apresentação de nova engine de games, sabe? Isso. Vai apresentar tecnologia nova, toca com o Avatar aí, né? Porque é um filme vazio. E se fosse para ganhar um prêmio aqui mesmo, seria esse aí. Apesar de que eu acho que é um filme mais o mesmo, cara. E merecia outros filmes aí, sabe? O próprio F1, que é um filme que eu acho que recebeu a indicação de melhor filme aí, que eu acho que perdido, não entendi essa indicação de melhor filme. Também não. Mas acho que foi muito lobby. Mas merecia mais que o próprio Avatar. Tipo assim, eu cheguei a assistir todo o making off de Fórmula 1. É absurda a produção. A gente vai falar depois do Oscar que o filme leva aqui. E é uma produção absurda. A montagem, como eles montam ali as cenas de cockpit, da corrida e tal. Eu acho que é muito mais agradável ver essa produção, como ela é construída, do que mais um Avatar, que é mais o mesmo. Ele elevou ali um pouco mais o gráfico da entrega, sabe assim? Bom, vamos falar então de documentários, né? Queria falar começando pelo curta e depois falando do longo de documentários. Eu acho que quando a gente fala dos indicados aqui, né, que é All the Empty Rooms, Armed Only with a Camera, né, a vida do Brent Renault, temos Children No More e temos The Devil is Busy e Perfectly Strangeness. Bom, o primeiro filme que eu assisti desses curtas foi o All the Empty Rooms, né, que é um documentário da Netflix que trata ali sobre quartos que ficam intocados ali de crianças que são vítimas de massacres em escolas. É um filme extremamente pesado, extremamente carregado, e quando eu assisti, eu disse, cara, Oscar, ponto. Oscar, isso aqui tem a cara, isso aqui cheira a Oscar. Eu acho que não tinha concorrente para All the Empty Rooms, assim, é um curta que é excelente em tudo que se propõe a fazer. Eu acho que All the Empty Rooms, ele entra como entrou Democracia em Vertigem, só que Democracia em Vertigem cai no problema de ser brasileiro, ser falado em língua portuguesa. Então, eu acho que o documentário Democracia em Vertigem, ele não tinha concorrente para ele na época e ele acaba perdendo porque, enfim, uma série de questões. Não vou falar que é só por conta da língua, até porque a gente teve recentemente um documentário de língua não inglesa ganhando também. Mas, enfim, dessa vez, All the Empty Rooms foi um curto documentário sem concorrentes pra ele. Então, deu óbvio, né? Deu a cartilha. Assim, eu particularmente vou ficar te devendo nessas categorias de documentários. Eu não assisti nenhum, infelizmente, por conta da correria do dia a dia. Foi uma categoria que eu fui empurrando, e acabou que chegou a premiação e eu não assisti nenhum. Beleza, então vamos passar aqui pra melhor documentário. E aí eu já faço também esse meu adendo, porque, cara, eu assisti também esses documentários.
Alabama, preso no sistema, embaixo da luz neon. Eu não sei falar exatamente o nome desse filme, mas é alguma coisa tipo Cutting Through Rocks. Tem Mr. Nobody, né? Mr. Nobody, Senhor Ninguém contra Putin e A Vizinha Perfeita. Eu confesso pra ti que eu achei que A Vizinha Perfeita ia ganhar justamente pela questão da cartilha, né? É um problema extremamente norte-americano. Você ter aquela vizinha racista que se incomoda com a criança alheia, mas só a criança do outro que incomoda. Aquela questão da minha propriedade, né? Uma coisa meio... Como é o nome daquele vilão das meninas superpoderosas? Acho que é Furry, que fica com a espingarda. Ele é bem peludão. Eu acho que é Furry. Que ele fica lá, ele é o caipirazão, né? E eu acho que A Vizinha Perfeita é exatamente isso. É uma história de extrema identificação com a América do Norte, com os Estados Unidos principalmente. E, pra minha surpresa, ele perde, né? Ele perde, inclusive, pro Senhor Ninguém contra Putin, que tem uma temática muito parecida com documentários que já ganharam o Oscar aí em edições passadas. Se eu não me engano, até na edição passada foi um documentário bem parecido. Leva esse prêmio. Eu confesso que eu discordo um pouco dessa indicação. Eu entendo que é pelo contexto mundial, né? Pra tentar ali ter um discurso... Enfim, a academia se posicionando, a gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe quais são os interesses que eles querem preencher, mas de toda forma, acho que o merecimento ele vinha para A Vizinha Perfeita. Porém, não foi o que aconteceu, bola pra frente, vamos pra trilha sonora, né? Trilha sonora a gente teve Bugonia Frankenstein, Hamnet, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, e gente, sinceramente, não tinha concorrente para Pecadores nessa parte. Talvez Hamnet chegasse mais ou menos perto, tinha ali um apelo, mas, cara, eu acho que muito mais do que simplesmente ter uma música de fundo, eu acho que a trilha sonora de Pecadores é o que dá 100% do tom do filme, assim. É o que constrói a identidade do filme, é como o filme ele vai se fortalecendo, né? Funciona muito como um fio narrativo. Exatamente. E eu acho que a música, geralmente a gente tem um maestro pra música, né? Eu acho que nesse caso, a música é o maestro de Pecadores. É ela que dá o tom, é ela que sobe a intensidade do filme, desce a intensidade do filme, coloca ela dentro do contexto que a gente tá vendo em cena. Eu acho que Pecadores... Tem muito filme que a gente assiste que se a gente assistir no mudo, a gente consegue entender. E eu digo isso em várias questões, não só na música, né? Às vezes a fala, ela não traz uma personalidade, às vezes a própria trilha não traz uma personalidade, os efeitos sonoros são, enfim, qualquer coisa, mas nesse caso, eu acho que Pecadores se usa muito desse recurso e de forma brilhante. Eu acho que a palavra para definir Pecadores em trilha sonora é brilhante. Sim, tem a cena lá que é do diálogo do Fumaça com a esposa dele, né? Que eu acho absurdo o quanto a trilha ela vai crescendo, vai mostrando assim o peso da dor deles, né? Não sei se é o spoiler, né? Mas tipo assim, no momento que eles estão discutindo lá uma perda que eles tiveram no passado, né? Assim, a trilha sonora ajuda muito a gente a entender o quanto aquilo para eles é pesado e o quanto aquilo afastou eles, né? Eles estão tendo aquele reencontro depois de um tempo e a trilha sonora mostra tanto a distância que eles estavam por causa do que aconteceu, até depois o reencontro deles naquela mesma cena. Assim, a trilha sonora é magnífica, assim, mostrando quanto ela realmente funciona como um fio narrativo para a história. Definitivamente. E aí a gente vai para a categoria de melhor som. Na categoria de melhor som, a gente tem F1, né? O filme de corrida. Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, Sirat e Frankenstein. Era a categoria que foi pensada, vamos premiar a Fórmula 1, né? Eu acho que Fórmula 1... Talvez não exatamente como Golden, não necessariamente como Guerreiros do K-pop, mas eu acho que quem assistiu Fórmula 1 viu o quão impressionante aquele filme é em questão de som mesmo, né? De construção de áudio. Então, merecido. Eu não tenho nem muito o que comentar. Eu acho que é só assistindo mesmo pra entender. Era o único Oscar, sinceramente, era o único Oscar que eu via aqui nas indicações de F1 que ele tinha a chance de ganhar, né? E tanto que ganhou. Ele teve 4 indicações no total e esse foi o único Oscar que ele leva. Assim, apesar de que eu achava que ia levar que era uma batalha após a outra, por causa de todo o contexto do filme, né? É bala, é tiro, é gritaria pra todo lado, é um caos, né? Em nenhum momento o filme deixa a desejar essa quantidade de informação nos nossos ouvidos, né? A mesma coisa eu entendo perfeitamente a indicação de Fórmula 1, como eu te disse. Pra quem trabalha com audiovisual, como eu,
tanto a montagem do filme, que o montador desse filme é o mesmo montador de Top Gun Maverick, né? Então, é muito bacana você assistir o documentário e você vai entendendo, para quem trabalha principalmente no audiovisual, vai entender como um filme dessa magnitude, com várias trocas de cena, vários barulhos diferentes, é público gritando, é o cara falando no microfone, no ouvido do piloto, é o piloto falando, o pensamento do piloto, é o barulho do carro, porque rolou a piada logo depois dessa premiação sobre dizer que o filme é só... O som do filme é só vrum, vrum, vrum de carro, né? E não, vai muito além disso, né? Eu defendo muito essa premiação aqui do Fórmula 1, porque, cara, é um trabalho incrível que é feito aqui pra montagem desse filme como um todo, né? E a mixagem de som, que a montagem do som é um negócio primoroso mesmo, de verdade. Isso que você falou de montagem, então vamos falar de montagem, né? Melhor montagem, a gente tem indicação de Fórmula 1, Marte Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental e Pecadores. E aquilo que você falou de Uma Batalha Após a Outra, eu acho que se encaixa muito bem pra cá também, porque por ser muita bala, por ser muito tiro, por ter uma sequência de ação muito forte, eu acho que Uma Batalha Após a Outra leva esse prêmio merecidamente. Sim. Ele vem aqui pra vitória, ele sai com essa vitória, apesar de que eu acho que a montagem de Pecadores, ela é muito bonita, né? Ela é muito bem feita, muito bem construída. Acho que Fórmula 1 aqui é uma indicação mais pela velocidade, foca na roda, foca no capacete, foca no aerofólio, aí vai pro cockpit, aí foca na furadeira, aí foca na bandeirinha balançando, aí público, aí... Só que a gente sabe que muito não é uso isso, também, né? de câmeras de 360 graus, né, nos cantos do carro, mas o que acontece? Como eu disse, o montador daqui é o mesmo montador de Top Gun Maverick. E tudo que ele usou em Top Gun Maverick, ele usa aqui de novo. É mesmo que a gente estivesse assistindo o mesmo filme. Inclusive o roteiro, a história do filme é muito parecida com o Top Gun Maverick, que é o mesmo diretor do filme também, né? Top Gun Maverick. Então, tipo assim, premiar Fórmula 1 aqui é como se a gente estivesse premiando um Top Gun Maverick 2, entendeu? Assim, uma cópia. Eu acho que aquilo que a gente tava falando de outros filmes aí, como o próprio Avatar, seria premiar mais o mesmo, entendeu? É um filme muito parecido com o outro, uma montagem muito parecida. E então, e mesmo assim, eu acredito que a montagem Uma Batalha Após a Outra, ela traz coisas novas, um negócio bem bacana. É um filme grande, né? Um filme longo. E a montagem trabalha muito bem isso, para não deixar o filme chato, monótono. Que, por exemplo, o Valor Sentimental. É um filme que foi muito elogiado a sua montagem, principalmente porque o filme trabalha muito tempo, né? Passado, futuro, trabalha a questão dos filmes do personagem do Stellan Skarsgård para contar a história, é uma montagem bem, bem bacana, mas depois eu vou desenvolver mais sobre esse filme e falar sobre a categoria de filme internacional, mas eu acho que por conta dele, caraca, a Rihanna balançando ali, a patinha dela ali atrás da cadeira ali, tá... Rihanna é a gata dele, viu, galera? A patinha dela ali tá desconcentrando muito. Sim, mas aí, assim, acredito que... Porque essa questão de estar jogando, né, com a cartilha embaixo do braço, Uma Batalha Após a Outra tá fazendo isso também, né? É um filme que agrada muito a academia. Então, se for pra dar uma premiação aqui, vamos dar pra um filme de casa, né? Então, A Batalha Após a Outra leva aqui merecidamente. É isso. Antes da gente passar pra próxima categoria, que é a fotografia, eu quero dizer que de trilha sonora pra frente, eu acho que foi onde o Oscar caiu no óbvio, né? Eu acho que foi onde a gente teve poucas surpresas, ou talvez nenhuma surpresa, né? Então, trilha sonora, som, montagem, fotografia, filme internacional, canção original, direção, ator, atriz e filme, eu acho que foram escolhas que, enfim, não tinha muito como errar aqui se você fosse pensar na lógica da academia, né? Obviamente, se você tiver votado com o coração, você errou fotografia e filme internacional, ator e melhor filme, né? Mas se você tiver votado com consciência, você vai ter acertado todas essas categorias. Então, vamos falar de fotografia, mais uma possibilidade para o Brasil ganhar aqui. A gente teve como indicações Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, Sonhos de Trem, Marte Supreme e Frankenstein. Não acho sim, na verdade, que Sonhos de Trem tem uma fotografia belíssima, acho que tem toda uma estética muito bem aplicada, mas eu acho que o que a fotografia de Pecadores faz, Game of Thrones, inclusive, ó, um beijo pra você,
porque é o que eu tava conversando com a Celina agora, antes da gente começar essa gravação. Pecadores filma no escuro de forma visível, né? Sim. Você tem um filme escuro que você vê o filme, você não perde nada pela ambientação escura. Eu acho que Pecadores, além disso, trabalha a fotografia de uma forma onde o Michael B. Jordan passa um cigarro e acende um cigarro pro Michael B. Jordan. E a forma como é filmado, como a luz incide nele, parece realmente que eles estão dividindo o mesmo espaço. É inacreditável, assim, é muito bem feito. A gente sabe o quanto o pessoal de efeitos visuais precisa que a fotografia seja bem feita para que as coisas pareçam naturais, né? E eu acho que Pecadores traz muito isso, traz uma naturalidade na filmagem, traz cores muito bonitas. Pô, a escolha de filmar em película pra IMAX, película 60mm, né, cara? É lindo, é genial, é fantástico, pra gente dizer o mínimo. Então, assim, muito merecido o Oscar de Pecadores em fotografia, fora que é um Oscar histórico, né? Inclusive, tu pode destrinchar um pouco mais sobre isso, se tu tiver informações aí. Assim, né? É uma categoria que traz, assim, como foi um Oscar muito óbvio, aqui a gente tem uma grande surpresa, né? Nós temos a primeira mulher a ganhar nessa categoria. Em 97 anos de Oscar, é a primeira vez que a gente vê uma mulher ganhando por fotografia. E todos os elogios, todos os comentários que você trouxe sobre o filme, Koala, concordo plenamente. Especialmente sobre as cenas no escuro. Tu assistiu o Nosferatu? O último que teve? O Nosferatu, ele trabalha muito com iluminação de um ponto de luz. Porque é a iluminação que vai representar ali a noite, a lua e tal. E isso é muito utilizado no expressionismo alemão, né? Que é desde do Nosferatu clássico e outros filmes, né? É muito massa quando a gente vê esse tipo de técnica, porque quando a gente quem trabalha no audiovisual, é muito comum a gente trabalhar com no mínimo 2 pontos de luz, assim, sofrendo mesmo para trazer volume, né? E você conseguir construir volume, profundidade e não deixar o filme escuro com uma luz, com um ponto de luz, né? A gente sabe que deve ter outros tratamentos ali, pode ser que tenha mais luzes, mas é usado de efeitos visuais, de algumas máscaras, para dar a sensação de que a iluminação do ambiente muitas vezes ali é da lua, né? É do ambiente escuro, né? Principalmente quando eles estão ali naquela parte fora do bar, né? Quando todos os vampiros estão ali fora do bar. Sim. E, então, toda a construção ali, esse trabalho de fotografia e tal, é muito bem feito. Inclusive na cena do amanhecer, né? Pós toda aquela luta contra os vampiros e a chegada dos homens brancos ali para aquela última batalha, né? Eu acredito que foi muito bem premiado aqui, merecidíssimo demais. Apesar de que eu queria muito que o Brasil trouxesse esse Oscar aqui, mas indo pelo óbvio, eu acho que, por incrível que pareça, era mais óbvio Pecadores ganhar aqui, até mesmo que Sonhos de Trem. Talvez. Eu concordo 100%. Talvez não, né? Eu concordo 100%. Eu acho que realmente Pecadores tinha mais apelo. E uma coisa que é interessante a gente destacar, tu falou aí dessa última batalha, né? E é interessante a relação que a gente vê do Fumaça e do Fuligem nas cenas de dia. Porque, assim, é fácil você fazer uma aplicação. Fácil assim, né? Eu não sei fazer, então não é fácil, né? Mas é cômodo você fazer esse tipo de inserção, de duplicação de imagem dentro de uma cena que é escura. Porque aí a imperfeição ela fica muito escondidinha, né? Você brinca ali com a iluminação pra não dar muito pra entender, que foi muito que Game of Thrones fez nas batalhas dele, né? Tem batalha que você não entende nada, porque as coisas são apagadas, e aí você não precisa ter gasto com sangue, você não precisa ter gasto com figurino muito bem feito, então fica meio que foda-se assim. E Pecadores não tem medo de trabalhar no claro. Então a gente vê várias cenas do Fumaça do Fuligem de dia, clarão, no meio de uma estação de trem, e tá lá perfeito, cara. Parece realmente que são duas pessoas. Então, Pecadores, mais do que merecido. E vamos falar, já que você falou de Oscar brasileiro, vamos falar de filme internacional, que eu acho que era a maior expectativa pro Brasil, pro brasileiro médio, né? Que era ver Agente Secreto levantando a taça de novo, ver o Brasil levantando a taça de novo, por melhor dizendo. A gente tinha Agente Secreto, a gente tinha Valor Sentimental, Foi Apenas um Acidente, Sirat e A Voz de Indy Rajab, concorrendo aqui, tá? Vamos tirar o elefante branco da sala. Foi Apenas um Acidente, Sirat e A Voz de Indy Rajab não tinham a menor chance nessa categoria. O duelo aqui era entre o Agente Secreto e Valor Sentimental, foram as campanhas mais expressivas, e a gente sabe que votação no Oscar funciona a partir de campanha. Lobby, então, né? É isso.
Não tem o que fazer, esses dois filmes eram os grandes concorrentes. Porém, é muito mais cômodo você premiar um filme internacional que é sabor internacional, né? Sabor internacional, porque ele é um filme norueguês falado em inglês, com a Elle Fanning, né? Então, com o próprio Skarsgård, que é um cara extremamente hollywoodiano, Sim. É o cara que tem toda a carreira dele moldada em Hollywood, é muito mais fácil do que você premiar, por exemplo, um filme que tem Tânia Maria, um filme que tem 2 atores de Fortaleza, né? Enfim, é um filme que você não precisa de legenda pra assistir, meu irmão. A realidade é que norte-americano odeia legenda. Eu confesso que até hoje eu fico me perguntando como Ainda Estou Aqui ganhou esse Oscar, certo? Como? Só ganhou porque realmente o outro filme foi cancelado, porque não era por Ainda Estou Aqui, aquele Oscar. Não, era pra Emília Pérez. Todo mundo sabe que era pra Emília Pérez. E isso é inegável. E aí o Agente Secreto teve uma campanha muito boa, mais uma vez, uma campanha de engajamento absurda, né? A gente vê os números do Oscar quando a gente fala de Brasil, e eu acho que a Academia ela vai se valer disso ainda durante alguns anos, tá? A gente vai continuar produzindo, vai continuar sendo indicado, eles vão agradecer o engajamento e vão mandar a gente pra casa sem nada. Acho que isso vai continuar acontecendo. Mas o Agente Secreto, eu tenho muita segurança em dizer que o Agente Secreto não precisa do Oscar pra ser grande. Não. Ele é um filme gigante, ele é um filme de extrema expressividade, que ganhou aí, acho que mais de 50 prêmios, né, aí pelo mundo, de todas as categorias que você puder imaginar. Inclusive, a própria Tânia Maria ganhou uma estatueta pra ela, né? Sim. Então, assim, o Agente Secreto, por si só, já é um dos maiores que nós temos, né? Só da gente ter sido indicado, né, mais uma vez, por esse mesmo tema, né, que muita gente tenta apagar, que muita gente tenta apagar mesmo da nossa memória, eu já acho que é uma grande vitória. Eu juro pra ti que eu acreditei ainda, por últimos segundos que a gente fosse levar aqui, sabe? Ou então na categoria lá de trás que a gente comentou, que era de elenco. Quando o Wagner Moura sobe pra apresentar a nova categoria, que é a categoria de elenco, o cara é ovacionado. Quando o cara fala o nome do filme, a academia bate palma de pé, cara. Assim, é absurdo o quanto o filme foi recebido lá fora, entendeu? Eu acho que isso já é uma grande premiação, né? Não é querer aqui ser humilde, né? Claro que a gente queria trazer a estatueta pra casa, mas, pô, esse reconhecimento aí é absurdo, né? Muito, muito bacana. Mas o grande vencedor da noite aqui nessa categoria é a Neon. Os dois filmes são distribuídos pela Neon. E eu acho engraçado o quanto a Neon jogou no seguro com valor sentimental. Eu acho que ela sabia que o filme já podia trazer pra ela. E ela investiu muito, eu acredito que ela investiu muito. Pelo menos a gente aqui na América do Sul, né, Brasil, foi impactado com a campanha de Agente Secreto, né? Não sei como foi a campanha na Europa, da Neon e tal, mas, assim, eu acho que a Neon jogou no seguro, ela investiu pro Agente Secreto, mas eu acho que naquela tentativa de trazer Oscar pro Agente Secreto nas categorias que Valor Sentimental não tava concorrendo, entendeu? Mas eu acredito que, de verdade, assim, não é porque, né, não é querendo ser barrista, mas eu acho que a Agente Secreto merecia muito mais que Valor Sentimental aqui. Entendeu? Concordo 100%, cara. Concordo 100%. Eu acho que Agente Secreto faz o que muita gente tenta fazer, né? Que é localizar um filme de forma brilhante. Cara, os detalhes da localização desse filme, cara, a caixa do cigarro da mão da galera era a caixa da época. Exatamente igual. Os letreiros do cinema, o cuidado de saber qual filme estava sendo exibido naquele mês, daquele ano, e você ir lá e trocar as letras do cinema. A preocupação no estilo dos carros, no estilo da abotoação das roupas. Meu irmão, existem detalhes de Agente Secreto que, se você assiste o filme por assistir, passam completamente despercebidos, mas se você para analisar esse filme no detalhe, cara, é maravilhoso assim, o cuidado que esse filme tem. Então, merecia sim o Oscar. Acredito sim que mais do que Valor Sentimental, que não que jogue baixo, mas que joga no seguro. É um filme que ele resolve falar inglês porque é mais fácil de ser digerido. É um filme que escolhe atores que já têm um certo prestígio em Hollywood porque ajuda na campanha. Então ele joga sim no seguro. Não digo que joga baixo porque não joga. Não, acho que a campanha de Valor Sentimental foi limpa, foi bonita também de ver. Jogaram muito bem. Colocaram Valor Sentimental, entra no streaming de baixa penetração de massa,
né, que é a MUBI. A MUBI fez uma campanha para Valor Sentimental muito legal, deu 3 meses por R$5 pra galera poder entrar, assistir Valor Sentimental, assistir A Minha Irmã Feia. Esses 2 filmes, eles estão lá presentes na MUBI. Inclusive, eu tenho minhas questões com a MUBI, principalmente sobre de onde ela vem, sobre quem ela financia, mas eu também devo dizer que é disparado o meu streaming favorito. Eu acho que a MUBI, ela tem filmes que a gente não encontra facilmente aí nos acervos, e ela traz um catálogo que, cara, tem muita qualidade. Muita qualidade. Eu acho que se você, assim como eu, gosta de um filme estranho, gosta de um filme bizarro, que abraça mesmo a estranheza, eu acho que o MUBI é o streaming perfeito pra você. Eu recomendaria que você assinasse. Tem vários cupons aí da galera oferecendo pelo menos 30 dias de graça. Vão lá, assinem e tirem suas próprias conclusões, porque eu acho que realmente vale muito a pena. E aqui, falando sobre isso, sobre a chegada do Valor Sentimental no MUBI, já o Agente Secreto chega na Netflix, né? Isso, você vê exatamente. Como realmente foi o investimento. Assim, não sei como ele está sendo distribuído fora do Brasil, né? Mas aqui no Brasil ele chega pela Netflix, que eu acho que já mostra muito o quanto foi investido, né, para esse filme, a distribuição dele, né, o trabalho da MUBI aí em fazer esse filme alcançar mais pessoas, né? Isso. E é importante destacar, inclusive, que Agente Secreto chega na Netflix antes de sair do cinema. Ele ainda está em cartaz e ele entra ainda estava em cartaz, não sei se ele ainda tá hoje, né, na hora que esse episódio tá saindo, mas quando ele entrou na Netflix, ele ainda estava em cartaz. Então, ele mostra aí uma certa urgência em ser distribuído, em ser visto por mais pessoas, e ele entra na Netflix, que é o streaming com o maior número de assinantes no mundo, né, não tem o que dizer. Melhor canção original, vamos falar rapidinho, porque realmente o embate aqui tava entre Golden e I Lied to You. Cara, eu entendo a importância de I Lied to You. Eu acho que, inclusive, que a apresentação no Oscar foi linda. Talvez uma das melhores performances dos últimos anos do Oscar. Achei que toda a apresentação foi maravilhosa. Toda a conexão feita em cima do palco foi belíssima. Achei a apresentação de Golden meio paia. Confesso que a apresentação lá no palco foi meio paia. Mas a gente tá falando aqui sobre a música em si, não sobre a performance no show do Oscar, né, ali no palco do Oscar. Então Golden é inegável que é um fenômeno, né, rompeu barreiras, foi top 1 mundo no Spotify, tá tocando na rádio mainstream, toca desde a FM 93 até a, sei lá, Atlântico Sul, é um negócio meio maluco, assim, você que não é de Fortaleza não entendeu porra nenhuma o que isso significa, né, mas é como se ela tocasse na Metropolitana e sei lá, na Mix, tá ligado? Ele vai de uma ponta a outra aí do gosto musical. A melhor direção, cara, vamos passar aqui. A gente tem Chloe Zhao com Hamlet, a gente tem Paul Thomas Anderson com Uma Batalha Após a Outra, Ryan Coogler com Pecadores, Josh Safdie com Marte Supreme e Joaquim Trier com Valor Sentimental. Esse Oscar, ele estava destinado ao Paul Thomas Anderson, né? Ele já vinha aí numa crescente, Uma Batalha Após a Outra já vinha ganhando alguns prêmios na noite, então era mais do que esperado que ele ganhasse também essa parte de direção, né? Já tinha ganho montagem, ganhado roteiro adaptado. Já tinha ganhado roteiro adaptado, montagem, e aqui ganha diretor, melhor direção, né, no caso. E já faço um adiantamento aqui na parte de melhor filme, porque é muito difícil um filme que ganha essas 3 categorias perder melhor filme, né? Então, sim, ele já trilhou essa estrada. Raro. É a mesma coisa que eu costumo falar pra galera que diz assim, pô, Agente Secreto foi indicado a melhor filme, é a mesma coisa que aconteceu. O Ainda Estou Aqui foi indicado a melhor filme. Foi. Porém, se a gente também não tiver indicado em melhor roteiro, em melhor direção, em melhor montagem, a chance da gente ganhar melhor filme é semi-nula. Semi-nula. Então, assim, é uma indicação por padrão, né? Vamos indicar aqui porque tem que indicar. Mas a gente sabe que não vai ganhar. Então, já coloquem isso aí nos próximos bolões de vocês. Quando vocês forem jogar, se o filme que vocês vão botar como melhor filme não tiver indicado em roteiro, montagem e direção, evitem. Né? Pelo menos direção. Quando quem você botar pra direção, coloque pra melhor filme também, que normalmente é casado. Exato. E aí, voltando aqui pro prêmio de direção, eu acho injusto a gente não ter aqui a indicação do diretor de Agente Secreto, tá? Eu acho que é um filme que tem uma direção muito bem construída, muito bem feita, e eu acho que a gente poderia facilmente tirar
o Josh Safdie daqui dessa lista pra colocar Agente Secreto na indicação do diretor. Sim, sim. O trabalho aqui do Kleber Mendonça Filho. O trabalho aqui do Kleber Mendonça Filho é magnífico, cara. Uma coisa que quando a gente tava falando no roteiro, que eu ia até comentar, por exemplo, no trabalho de mostrar a perna cabeluda. Ah, sim. Sim. A gente falou no Pecadores sobre a questão de figuras de linguagem, quando você fala do vampiro, né? Então aqui ele usa perfeitamente bem a perna cabeluda para falar sobre a opressão policial militar para aquelas pessoas que vivem à margem, né? Aquelas pessoas oprimidas ali, que no caso são as pessoas LGBT naquela época, né? Então, aquelas pessoas estavam sendo atacadas, estavam sofrendo pressão militar, e o jornal usava da perna cabeluda para dizer que aquelas pessoas estavam apanhando de algo místico, né? E não de quem realmente era o opressor, né? Sem contar da direção de elenco que ele faz maravilhosamente bem. Pô, aquele delegado lá corrupto, o cara tava no meio do carnaval, cheio de marca de beijo. Aí, tipo assim... Ele vindo do Mela Mela, pô, cheio de espuma na cara. É assim, e como ele vai costurando as histórias e tal, apresentando os personagens, aquele arco final do filme de perseguição, e de repente o filme corta assim e te mostra no jornal o que aconteceu. Uma entendeu? notinha, né, Uma cara? notinha. Um negocinho assim. A sensação que eu tinha, inclusive, quando o filme ia se desenrolando, era que, caramba, se esse bicho realmente morrer, o Brasil vai parar, tá ligado? Caralho, vai ser... E quando corta e o cara é uma notinha de rodapé, um negocinho minúsculo que ninguém sabe nem que porra é aquela, você fica, caralho, a vida não valia nada mesmo, né mesmo? E é nesse momento que o filme mostra porque o nome é Agente Secreto, né? Não, em vários momentos vai se desenhando isso, principalmente naquela parte que estão gravando a conversa dele, né? Mostrando... Que ele contando pra gente, né? Ele não tá contando pra vocês, ele tá contando pra gente o porquê que ele tá sendo perseguido, né? Então, assim, o Estado escolhe mostrar ele como um traidor da pátria, né? Como se ele fosse um agente realmente secreto, escondido, trabalhando contra, né? Tipo assim, não o Estado, desculpa, mas o cara lá que quer roubar o estudo dele, usa das ferramentas do Estado pra dizer que ele é um agente infiltrado, comunista e tal, então por isso que é o nome do filme, se leva esse nome do filme, né? Tipo assim, cara, muito foda. Quanto mais eu falo de Agente Secreto, mais eu gosto desse filme, ele só melhora pra mim. Com certeza. E aí a gente vem pra melhor ator, né? A gente tem Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, indicado aí por Morte Suprema, Leonardo DiCaprio por Uma Batalha Após a Outra, Wagner Moura por Agente Secreto, Michael B. Jordan por Pecadores, Ethan Hawke por Blue Moon. Mais uma vez, não assisti Blue Moon, não saberia opinar aí como está Ethan Hawke no filme, mas aqui o Wagner Moura não tinha chance, tá? Não tinha chance, não porque a atuação dele foi fraca ou por qualquer coisa do tipo, inclusive muito pelo contrário. Já eu, inclusive, vou destacar aqui uma cena de Agente Secreto que eu acho ela formidável, assim. Mas porque a gente tinha um Leonardo DiCaprio com Uma Batalha Após a Outra, que era um filme que já estava predestinado a levar praticamente todas as categorias que concorresse. Não foi o que aconteceu, ficou bastante equilibrado, mas... mesmo assim, achei que o Leonardo DiCaprio aqui tinha uma chance forte de levar esse Oscar, mas aqui a minha aposta, ela foi... eu botei todas as minhas fichas no Michael B. Jordan, porque o Michael B. Jordan, ele consegue fazer dois personagens dentro do mesmo filme, com personalidades completamente diferentes, com modelos de atuação, com vertentes de atuação completamente diferentes, e eu acho que, mais do que isso, o Michael B. Jordan, ele vem construindo esse Oscar há muitos anos. Então, assim, esse Oscar, ele ganha por Pecadores, né, efetivamente. O nome que vai na estatueta é por Pecadores. Mas o que traz esse Oscar são todos esses anos de trabalho que o Michael B. Jordan vem apresentando em série, filmes pequenos, em filmes independentes, em filmes grandes, em grandes produções, com diretor novato, com diretor experiente. É um cara que ele trabalha ali em diversos espectros e se destaca em todos eles, né? Então, merecidíssimo esse Oscar aqui do Michael B. Jordan, mas eu devo dizer que a atuação do Wagner Moura em Um Agente Secreto, ela é maravilhosa. Primeiro, porque ele é baiano, então o sotaque que ele usa no filme é o sotaque raiz, né? Que ele traz ali da sua construção nordestina. Então ele volta com um sotaque que é gostoso de ouvir, né? Não é aquele sotaque Globo. Gente, mãe! Não é, né? Ele foge, inclusive, do sotaque que é
é conhecido como o sotaque global do Nordeste, né? Sim. Todo mundo, que quando se trata de Nordeste, todo mundo fala do mesmo jeito. Então, é assim que a Globo construiu pra gente. E ele muda completamente, né? Então, ele tá muito bem inserido ali. O sotaque, ele é muito bem trabalhado. Eu acho que aquela cena onde o sogro dele entra na repartição onde ele tá trabalhando e fala, Armando! E ele não olha, tipo, ele tá fazendo outra coisa e ele continua agindo como se não fosse com ele. Como se o nome dele fosse realmente Wagner Moura, tá ligado? E alguém chegou gritando por outro nome. E ele consegue passar uma neutralidade. Pra mim, essa cena dá o tom da atuação dele. Mostra o quanto ele tá forte. E o filme, ele logo no começo do filme, quando ele chega naquele posto de gasolina, né? E o diálogo que ele tem com aquele frentista, já diz, cara, esse cara, ele é muito forte, né? O diálogo 1 a 1 que ele tem com as pessoas é muito incrível, cara. O diálogo que ele tem quando ele chega no primeiro dia dele pra trabalhar na repartição e o cara fica dizendo, você tem cara de policial. Ele, não sou policial, não. Não, mas como é seu nome? É Marcelo. Marcelo de quê? Aí ele fala, cara, nome de policial. Ele, não, mas eu não sou policial, não. A forma como ele fala é muito natural. A atuação dele ali, tentando se desviar. A conversa no apartamento da dona Sebastiana, né, com os outros refugiados, onde ele revela o nome verdadeiro dele. E as pessoas ficam tipo, opa! E rola aquela pressão e ele tenta tratar aquilo ali com uma certa naturalidade. Cara, Wagner Moura, ele tem... Eu posso passar aqui o tempo de agente secreto falando sobre a atuação do Wagner Moura nesse filme, o quanto ele poderia ser, sim, merecedor. E, enfim, pela construção, pela condição, né, da premiação Oscars, ele acaba não levando, né? Mas não que não tenha sido merecido, muito pelo contrário, extremamente merecido Michael B. Jordan levar essa estatueta pra casa. Mas eu acredito que no momento, né, na forma que vem se desenhando nossos artistas brasileiros que estão atuando internacionalmente, eu acho que ele e a Alice Braga ainda pode, sabe, cara, trazer um Oscar pro Brasil, não necessariamente no filme brasileiro, mas em produções mesmo hollywoodianas, sabe? São dois artistas muito completos. Cara, eu acho que além dos dois, né, além do Wagner Moura e da Alice Braga, a gente pode colocar, sim, também a Alice Carvalho, cara. Outra Alice aí pra nossa lista. Alice Carvalho que fez aí Cangaço Novo, se você ainda não assistiu na Prime Video, vai lá e dê essa moral. Acho que a Alice Carvalho, ela tem um papel menor, né, no filme, ela tem ali pouca aparição em Um Agente Secreto, mas o ponto onde ela aparece, ela rouba a cena, né? A discussão que ela tem justamente com o cara lá que rouba o projeto do Marcelo, né, do Armando, é maravilhosa. Aquela cena inteira, a construção daquela cena, ela é muito boa, né? É o momento que ela para assim na porta da cozinha, para pra respirar, e o cara oferece uma água pra ela aceita e você vê que ela tenta mudar o semblante pra ser simpática, mas ela tem um ódio consumindo ali. Então eu acho que a Alice Carvalho, ela tem essa expressividade que é gigantesca. Fora que ela não... Como é que eu posso dizer? Ela não muda o jeito dela de falar pra atuar. Tudo bem que esses dois papéis que a gente acompanhou são papéis onde ela interpreta um personagem do Nordeste, né? Mas, de toda forma, o sotaque que ela usa é o sotaque dela mesmo. Então, é o uso da personalidade dela sendo impresso ali no personagem que ela tá interpretando. Então, isso é maravilhoso. Eu acho, sim, que a gente tem muito a esperar de Alice Carvalho nos próximos anos. Falando em grandes atrizes, vamos passar aqui pro prêmio de melhor atriz. Jessie Buckley com é um prêmio Hamlet, bem óbvio. Bem óbvio também. A gente tem Renate Reinsve com Valor Sentimental. A gente tem Rose Byrne com Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria. Inclusive, uma surpresa nessa indicação, tá? Porque a Rose, ela é conhecida principalmente por filmes de comédia. A gente tem Emma Stone por Bugônia, Kate Hudson com Song Sung Blue, né, Um Sonho a Dois. E aí a vitória, obviamente, ela é da Jessie Buckley com Hamlet, né, maravilhosa. Enfim. Carrega o filme nas costas. Carregou o filme, exatamente. Ela é a cara, ela é o coração, ela é a mente desse filme. Então, Jessie Buckley era uma das categorias que, quando saíram os indicados, meio que não houve divergência, né? Eu acho que esse é o pontinho, junto com o Golden, junto com Guerreiros do K-Pop, e talvez ali com Avatar,
Eu acho que eram os pontos... E os de Frankenstein, a gente teve muitos pontos, na verdade, garantidos no bolão. Então, eu acho que esse era só mais um, assim, era o ponto que faltava pra gente encerrar. E a questão aqui é que, comparado com as outras atrizes, que são muito boas, né, que trazem... Talvez a Emma Stone ficou um pouco deslocada nessa indicação, achei um pouco. Tá? Mas a gente tem uma concorrência direta com a Jessie da Rose Byrne mesmo. Eu acho que se não tivesse sido uma, teria sido a outra, porque eu não sei se tu chegou a assistir, se eu tivesse pernas eu te chutaria, mas ela tá muito bem. É uma personagem de muito peso, é uma personagem muito bem construída. Cara, dá gosto de assistir realmente, principalmente por ser uma surpresa, né? Por você não esperar que ela tenha essa qualidade de atuação em um gênero que, bom, pra gente é novo, né? Pra gente ver a imagem dela atrelada a esse é novo. Então, seria muito interessante se ela ganhasse também. Porém, acho que realmente, num ano onde a gente tem a Jessie Buckley tão bem em Hamnet, não tem como o Oscar ir pra outra pessoa. Eu tô com informação na minha cabeça aqui, que eu não sei se eu ouvi no próprio Oscar ou se eu ouvi em outro lugar, mas eu achei muito interessante. A personagem que ela faz, né, que é a esposa do Shakespeare, né? A real esposa do Shakespeare na vida real, o nome dela era Anne Hathaway, né? Eu achei isso bem bacana. Que a atriz Anne Hathaway, o nome dela é uma homenagem à esposa do Shakespeare. Caramba, vamos confirmar isso aqui agora. Eu procuro aqui nos universitários. E a gente vê se essa é a informação real. E é verdade. William Shakespeare casado com Anne Hathaway. É a mesma escrita, inclusive. É verdade. Caramba, que loucura, cara. Maravilha, maravilha. Aqui tá a informação. E aí vamos pra categoria final, que a gente já comentou bastante sobre ela, né? Durante todo aqui o nosso comentário. Leva uma batalha após a outra esse prêmio. Não vou nem descrever aqui os 10 indicados, porque não faz sentido. Sim. Mas Pecadores poderia sim levar esse prêmio também. Porém, essa premiação era inegável que ela era de uma batalha após a outra. A questão é, eu vou trazer uma informação junto com isso, que aí vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa vitória, tá? Como a gente falou, uma batalha após a outra ganha roteiro, ganha direção e ganha montagem. Então era muito óbvio que ele ganharia também o melhor filme. Porém, me corrija se eu estiver errado, certo? Vale a pena a gente destacar aqui. Uma batalha após a outra teve 13 indicações ao Oscar, né? E Pecadores teve 16. Uma batalha após a outra ganhou 6 Oscars e Pecadores ganhou 4. Se a gente for tirar aqui dos indicados, dos 10 indicados ao Oscar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos 10 ganharam alguma estatueta, certo? F1, Hamnet, Valor Sentimental, Frankenstein, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores. Esses 6 ganharam estatuetas. Porém, a sensação que eu saio dessa premiação é que o grande vencedor da noite foi Pecadores. Uma Batalha Após a Outra, beleza, ganhou o melhor filme, ganhou o melhor roteiro, ganhou não sei o quê. Mas a sensação que eu tenho é que quem sai gigante dessa premiação é Pecadores. Não só pelo número expressivo e novo recorde de indicações do Oscar, de um só Oscar, mas por tudo que se construiu em volta do filme, da mística do filme, né? A jornada, né, que o filme traz. Pela jornada do filme, exatamente. A campanha muito bem construída e que ela encerra de forma maravilhosa, com o Michael B. Jordan com o Oscar na mão no In and Out, comemorando com a galera que fritou o hambúrguer pra ele, tá ligado? Numa rede de fast food. Caramba, fecha perfeitamente o que o filme representa como um todo, que é o contato com o povo, a classe trabalhadora, tudo isso que é mencionado, que é tratado de alguma forma no filme, é ali representado nesse ato final do Michael B. Jordan, de ir num fast food e comemorar, né? Comemorar com o povo. Então, cara, a minha visão é que uma batalha após a outra, meu irmão, parabéns, você ganhou o melhor filme, você ganhou tantas outras coisas legais, mas quem sai vitorioso desse Oscar é Pecadores. E assim, e apesar de Uma Batalha Após a Outra ser um filmão, eu acho que Pecadores vai ser muito mais lembrado com o tempo, sabe? Eu acho que Uma Batalha Após a Outra é só mais um grande filme que a gente vai lembrar aí porque ele arrastou vários prêmios principais no Oscar, mas talvez a gente não lembre dele da grandeza que ele até merece ter, sabe? Concordo. E isso não tô tirando mérito nenhum do Batalha Após a Outra, mas eu acredito que Pecadores, ele representa
muito, assim, muita coisa, sabe? O que o filme traz. E é aquele filme que dá vontade de revisitar várias e várias vezes, né? Então é isso, essa foi a nossa análise. Cabeçalho, muito obrigado pela participação, foi muito massa te receber aqui nesse papo gigantesco que a gente teve. A gente conseguiu analisar todas as categorias e eu acho que até num tempo rápido, apesar do episódio ter ficado longo, acho que a gente passou por todas as categorias sem se estender muito em cada uma. Espero que você tenha gostado, meu amigo. Seja sempre bem-vindo quando você quiser para falar do tema que você quiser. E aproveite aí esse minutinho para fazer o seu jabá, né? Galera, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Cabeçalho. Eu falo sobre produção audiovisual e mostro o meu dia a dia nessas produções no meu Instagram, que é @Gustavo Cabeçalho. Você pode encontrar lá bem facinho. É sem um cedilha, né? Um arroba, mas colocando Gustavo Cabeçalho normal na pesquisa você já acha bem rápido. E também no YouTube eu gosto de falar um pouco sobre cinema, sobre séries, sobre cultura pop como um todo. E lá é Gustavo Cabeçalho também, você encontra bem facinho também. Eu trago lá às vezes algum react de trailer, comento algum filme que eu tô assistindo, trago listas e é isso. Inclusive, eu participei aí de um episódio de um podcast do Cabeçalho. Participei de 2 já, né? Mas o mais recente. Agora a gente falou sobre filmes adaptados de jogos, né? Então Foi um papo muito massa. A gente trocou aí, trouxe algumas referências. Falamos um pouco dos filmes que a gente gostaria de ver nas telas e dos jogos que a gente gostaria de ver adaptados para o cinema. Oi? E os já anunciados. E os já anunciados, exatamente. Então vão lá conferir também, que tá muito legal. E as redes sociais do Gustavo vão aparecer, tanto quando a gente dividir tela aqui, vai aparecer aqui embaixo escrito, como vai estar aí na descrição do podcast, tanto nas plataformas de áudio como ele vai estar marcadinho lá nas redes sociais, fechou? Muito obrigado a você que assistiu a gente até aqui. Se você curtiu o formato, curte aí tudo que a gente vem produzindo recentemente, considere apoiar a gente lá em apoia.se/devaneusmarsupiais. Lá você pode apoiar a partir de R$1. A gente tem recompensas para quem apoia a partir de 20, né? Se você apoiar R$20, você entra no nosso grupo de apoiadores. Com R$50, você pode mandar o seu vídeo de até 3 minutos comentando um pouco sobre o episódio da semana. E nós estamos com a categoria nova sendo produzida, saindo do forno, onde você vai ter uma recompensa física do Devaneios Marsupiais. O protótipo ainda não chegou, mas assim que chegar, eu vou postar lá no Instagram, @KoalaCaster, mostrando um pouco pra vocês. Fechou? Então é isso, um beijo e até lá.